bom dia! Bom dia, gente! Meio-dia aqui, a gente entrando com a nossa live, o nosso almoço de negócios. Esperar um pouquinho aqui. Oi, Nilda! Bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos entrando aqui, dando oi pra prof! E aí, lindezas? Que bom que é almoçar com a gente assim, né? Levar informação sobre o nosso meio, que não é apenas técnica, né? Que não é apenas somente ser a professora, que você precisa ser a empresária também. Então a gente vai falar um pouquinho disso nas nossas lives aqui, no nosso almoço de negócios, junto com a Júlia App. A Júlia aí, que é a nossa referência, né, business dentro do Poli. E até a Júlia chegar um pouquinho aqui, que ela falou que vai atrasar um pouquinho, mas bem rapidinho, aí uns 5, 10 minutinhos. Eu quero começar falando o porquê que eu resolvi trazer essa parte de negócios dentro dos meus cursos, dentro aqui da minha comunicação. Então, até a Júlia chegar, eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês referente a isso. E aí, quero saber também do feedback de vocês. Bom, eu sou professora então de Poli desde 2012, ali 2013, mas eu entrei no Poli em 2010, final de 2010. Em 2011 que eu conheci um campeonato e me apaixonei, né? Porque o Poli é isso, é o nosso bichinho que pica. Você olha uma apresentação, você participa de um campeonato, você fica encantado que é possível fazer numa barra vertical. E ali, quando eu me apaixonei pelo Poli, eu me apaixonei para ser praticante. Eu nem pensava em ser professora na época. Então eu queria praticar, queria realizar aqueles movimentos incríveis que eu via. E durante esse tempo que eu fui ali conhecendo o Poli, eu fui verificando ali uma questão de técnica, uma questão de metodologia e comecei a me interessar por isso. Então eu fui buscar formações, aí eu intencionei em ser professora, eu fui buscar qualificação, entrei na faculdade de educação física, porque até então eu não tinha nenhuma formação, nenhuma graduação, e me interessei por entrar para poder conhecer um pouquinho mais sobre o corpo humano e tudo mais, e alinhar essa parte metodológica. Então foi dentro da faculdade que abriu assim, sabe, abriu a minha cabeça para a questão metodológica. E passado isso, eu comecei a dar aula dentro de um estúdio, que é o Poli Estúdio Tatiana Mendes, aqui em Florianópolis, que hoje é o Poli Estúdio Regiane Rosso. E ali, eu e a Tati, a gente tinha uma questão de que ela era a dona do estúdio. A gente tinha uma parceria em porcentagem, então a gente era sócias, mas ela ficava com a responsabilidade dessa parte contábil, dessa parte das contas e financeiras, e eu ficava responsável pela questão metodológica, por instruir as professoras, por criar uma metodologia dentro do estúdio. E foi aí então que eu nunca tive a questão tão enraizada assim de estruturar o negócio em si do Poli. Eu tinha o meu MEI, porque, né, como assinava pelo estúdio, ela era a proprietária do estúdio, eu criei um MEI para eu poder estar ali arrecadando alguma coisa, porque a gente trabalha com o nosso corpo, a gente precisa ter esse respaldo, vai que acontece alguma coisa, e aconteceu já, né, de eu ficar aí mais de 2 meses sem poder dar aula por uma lesão no meu braço. Não fiquei sem dar aula porque eu dei aula mesmo assim. Então, ali eu vi uma preocupação em relação a isso. E passado todo esse tempo, onde eu não me inseri tão assim grande na questão dos negócios, eu sempre tive uma coisa que eu nunca desacreditei no nosso meio em relação ao sucesso que é o nosso meio. Né? Tudo que acontece dentro do Poli, ele sempre foi muito promissor. Então, quando eu via lá em 2011 um campeonato, em 2012 eu trouxe o Campeonato Brasileiro aqui para Florianópolis, eu já vi uma aceitação, sim, de uma modalidade. Por mais que a gente tenha os nossos preconceitos, as pessoas ainda não sabem muito ao certo o que é o Poli, as suas vertentes e os nossos estúdios, os nossos negócios, mas tem sim uma aceitação do público.
E ali eu percebia que quando eu comecei a dar aula, todo ano só aumentava. Então, desde que eu estou no Poli, eu vivo somente do Poli há 10 anos já. E eu vejo que o Poli, ele realmente é um nicho de mercado muito promissor. Só que o que acontece, que eu vejo muita gente falar de que o Poli não dá dinheiro e o Poli não... você não tem como ser somente a professora ou a proprietária do estúdio, você tem que ter uma segunda profissão. E eu não acredito nisso. Eu acredito que você possa sim ter o Poli como o teu negócio. E que você ter outras profissões até você se estruturar no Poli como seu negócio, isso daí é um caminho. Então eu no início ali, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula, mas eu trabalhava em outro local também. Eu era organizadora de eventos, trabalhava com cerimonial aqui em Santa Catarina, no governo de Santa Catarina. Então eu ainda tinha uma outra profissão. Só que com o tempo eu percebi que se eu não me dedicasse 100% aquilo que eu acreditava ser a minha profissão, que é professora de polidense, eu não ia ter o retorno 100% daquilo que eu queria. Então esse que é o diferencial que eu percebo aí de quem não acredita tanto, né, que o Poli possa ser sim o seu negócio, por ter essa visão de que não é rentável e que a gente tem muita rotatividade. Eu nunca tive tanta rotatividade no meu estúdio, não. Porque você trabalhar focada primeiramente numa base metodológica, toda modalidade ela tem uma base, ela tem da onde você vai iniciar, né, ou como que você vai se desenvolver, tanto em questão estrutural dos nossos movimentos, mas também no entendimento, né, de criar um vínculo com as nossas alunas. Então a gente tem muito isso de ter o nosso espaço, de ter o nosso, hoje meu estúdio é online, e eu tenho isso com as minhas alunas e com as minhas professoras, de criar um vínculo, de criar uma egrégora, uma família. Então o teu estúdio, ele também será isso, ele não é só o estúdio comercial, não é apenas um produto. Eu acho que é muito importante isso. O Poli, ele não é apenas um produto, mas ele é uma transformação de vida. E isso bate muito forte em quem pratica. Enquanto professora, você tem que ter isso, né, na sua mente, tem que ter isso no seu coração, que você vai entregar muito mais do que movimentos técnicos. E quando a gente entrega aquilo que a gente tem de mais precioso dentro da gente, com muito amor, com muito carinho, a gente recebe isso de volta. Então, por isso que eu acho que não existe limitações nesse receber e nesse doar. E você criando isso, criando essa conscientização, que aquilo que você faz, você vai fazer com profissionalismo, com responsabilidade, com consciência. A partir do momento que você entrega, irá retornar sim para você. E eu gosto muito de hoje trazer a Júlia para falar aqui sobre isso com vocês, porque ela também tem esse pensamento como eu dentro do nosso meio. Ela também acredita no crescimento da nossa modalidade enquanto negócio. A gente acredita sim que a gente tem um mercado lindo, né, que precisa ser explorado com mais responsabilidade enquanto professoras, enquanto proprietárias, que não é simplesmente uma segunda opção ou né, vou ter o meu trabalho e às vezes eu dou aula. Não, porque se você não tiver 100% do foco naquilo que você quer, você não está alimentando aquilo que você quer. E aquilo que a gente não alimenta, não cresce. Então, eu sei da dificuldade, né, de quem começa a entrar no meio do Poli, começa a dar aula. É tudo um processo, gente. Vocês não vão começar no primeiro ano, assim, explodindo. Vocês vão fazer uma construção. Eu tenho muitas das minhas professoras que no primeiro ano já, sim, tiveram um grande resultado, porque trabalham com uma metodologia que traz isso, traz essa conscientização, traz essa questão da técnica, da responsabilidade técnica, mas também da responsabilidade afetiva e social do que a gente faz com a nossa modalidade. Então, por isso que
dentro de toda essa minha história, eu precisava ter alguém para falar isso para vocês, que vivencia muito mais isso do que eu. Porque hoje eu tenho a minha empresa aqui, que é online, somente eu como dona da minha empresa hoje, eu já tive sócio, só que não funcionou da maneira que eu acreditava que iria funcionar, por ideais, por aquilo que a gente acreditar, que a gente precisa colocar ao mundo. Então isso é uma das coisas também importantes, a gente arrumar parcerias que condizem com aquilo que a gente acredita. Né? Então a Júlia, ela é uma dessas minhas parceiras, por isso que quando a gente deu a live ali na abertura do curso de formação e eu intimei ela aqui ao vivo para a gente poder tá fazendo a cada 15 dias pelo menos esse almoço de negócios, para ela estar trazendo sempre novidades sobre o nosso mercado e sobre as mídias e sobre várias outras coisas também. Hoje ela quer falar um pouquinho aqui sobre as redes sociais. Então, cada almoço a gente vai trazer um tema e também a gente vai deixar ele caixinhas para vocês também trazerem algum tema que vocês acreditam ser o mais importante. Então, esperar mais um pouquinho, ver se a Júlia chega. Se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente espera aqui, se alguém já vivenciou isso, dessa questão de não acreditar assim que de fato poderia viver só de poli, né? Ou então você que está começando e você tem essa dúvida, tem esse receio, como fazer essa transição. Eu tenho muitas das minhas professoras que mudaram de profissão depois dos 40, gente. Por isso que eu acredito que qualquer pessoa possa sim ser professora de polidense, desde que tenha, sabe, uma responsabilidade em buscar conhecimentos para poder repassar esses conhecimentos da melhor forma possível. Então eu acredito muito nisso. Eu capacito professoras que não vêm do poli, mas elas querem uma outra profissão e veem que no poli pode ser essa nova profissão delas. Então é super possível sim ao mudar de profissão e é super possível ter essa profissão como a oficial, né? Como aquilo que você entrega ao mundo, sim, tá? Né, Nilda? A Nilda aí, que era a minha prof, que é a minha aluna e se tornou aí também agora, se tornando aí professora, e fez a mentoria com a Júlia. No domingo, a gente teve a mentoria que a Júlia ofereceu para as minhas alunas do curso de formação. Então, dentro do meu curso, a gente tem um módulo da Júlia, são 4 aulas lá, que ela já deixou no módulo, e agora ela colocou essa mentoria. Foram 2 horas de estratégias de negócios para 2022. Então, foi bem legal ali. As meninas participaram nesse domingo. Deixa eu ver aqui. Aí. Estava ajeitando aqui para não me perder. Acho que a Júlia já tá. Ela me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Não vou conseguir escutar ela aqui. Só vou responder. Ela falou que ia dar essa atrasadinha, né? É muito enriquecedor mesmo. Uma das coisas assim, muito importantes que a Júlia veio me passando durante, né, esses últimos tempos, esses últimos meses aí que a gente teve uma proximidade em que eu quis colocar o módulo dela, né, quis ter ela dentro do meu curso de formação para ter um curso extremamente completo aí para vocês, foi a questão da gente poder da gente entender que aquilo que a gente recebe no nosso estúdio, aquilo que recebe das nossas aulas, não é 100% para nós. E que a gente tem que começar a nos pagar para ter aquela reserva para pagar as outras coisas. Então isso foi muito importante, porque como eu tinha um MEI antes, e era tudo meio que eu recebia, né, das minhas aulas através do MEI, e como eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar as outras coisas, eu usava todo esse dinheiro. Então não deu muito certo. Consigo viver do poli, né? E
por mais que eu use essas formas, eu consigo ainda viver, mas eu estava fazendo de uma forma errada. E a Júlia me esclareceu muita coisa aí com, né, vivenciando um pouco das falas dela e de tudo que ela traz nos cursos dela e tudo mais. Então acho que isso é extremamente importante. A Júlia chegou aqui, meus amores, então vamos lá escutar, né, quem sabe de tudo isso que eu estou falando, né? Sabe, vivencia e vamos lá. Aí, já mandei. Certo? Foi, não foi? Aí, Estamos. tá virada, cara. Gente, então, eu cheguei e eu atrasei porque está uma chuva na cidade. E aí, eu não tinha um guarda-chuva, uma sombrinha, nada. Eu vim andando numa chuva. Eu cheguei aqui toda molhada. Então, eu tive que trocar de roupa rapidão para poder entrar para vocês. Ai, meu amor, muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Eu tô em pé hoje, vou ficar em pé conversando com vocês. Como vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Aqui sim, aham. Eu tô Deixa eu ver se eu bem. consigo descer. Ah, é ótima ideia. Eu vou descer isso aqui, porque eu consigo sentar aqui e ficar mais perto de vocês. Pronto. Agora que você entrou, eu também tenho que arrumar a minha, porque senão fica. Pronto. Aê! Agora sim, agora sim. E aí, Tati, como você tá? Tudo bem? Tudo ótimo! Tava contando um pouquinho aqui pro público sobre essa minha falta de experiência nos negócios e como eu utilizava o meu MEI do recebimento das minhas Aham. aulas para uma única coisa, né? Mas também trazendo ali a visão de que é possível sim a gente viver da nossa modalidade, né? Para a gente acreditar que é possível sim a gente viver do negócio que é o polidense, tanto quanto professora quanto a proprietária, né? Então, trazendo um pouco, né, dessa visão para aquelas ainda que ficam meio que em dúvida. Nossa, mas será que é um mercado rendável e essas coisas? Então, eu estava só trazendo aí, né, até você chegar, trazendo né, não esse debate, mas esclarecendo um pouco da minha própria experiência e falando também que cada almoço de negócios aqui a gente traz um tema, né, escolhido por você, a nossa musa business, né, que eu já até te boto já não, já te dou aí um apelido carinhoso aí de, né, Gostei da do nossa. título. Pois é. Tati, eu conversei com você para a gente trazer o tema de redes sociais, né? Mas redes sociais é um tema muito amplo, dá para a gente ficar aqui muito tempo falando. E eu vindo aqui no caminho agora, me veio um insight bem legal de uma conversa que eu acho importante a gente abordar aqui, que é uma questão de se posicionar, né? E eu acho que tudo começa, e pegando um pouco do gancho do que você estava falando antes também, que eu ouvi você falando um pouco da questão do mercado, do meio, enfim. Eu acho que tudo começa dentro do nosso mercado, como a gente começa a se posicionar como alguém que trabalha com poli ou que faz o poli, enfim. Eu acho que isso dentro de qualquer coisa, eu acho inclusive que esse assunto serve para qualquer pessoa, né? Não só para as pessoas do polidense. Que é como que a gente está se comportando hoje nas nossas redes sociais, passando a nossa imagem para outras pessoas, né? Eu acho que tudo começa porque fala-se muito hoje dessa questão de ter uma bio bonita, um feed bonito, harmônico, não sei o quê, e a gente não para pensar, na verdade, que isso tudo é só como que eu estou passando a minha imagem para o mundo e me representando para o mundo, né? Então, assim, se as pessoas entram nas suas redes sociais hoje, o que elas veem sobre você, né? Qual é a mensagem que você está passando para as pessoas? E eu digo muito isso porque quando eu faço análise de perfil nas minhas consultorias, análise de perfis do Instagram, do TikTok, enfim, muitas vezes a pessoa em lugar nenhum ela diz que ela é instrutora, em Sim. lugar nenhum ela coloca que ela dá aula. Então você entra naquele perfil e você só vê fotos da pessoa às vezes fazendo um movimento, fazendo um combo. Mas assim, você dá aula?
sabe, qual o tipo de conteúdo que você está passando para as pessoas que deixa implícito que você é uma pessoa que entende do poli, né? Que entrega um conteúdo mais profundo para outras pessoas. Então, assim, a minha primeira dica hoje que eu queria trazer para vocês é que vocês olhem um pouco para o perfil de vocês hoje nas redes sociais e vocês avaliem o que está nesse perfil hoje. Né? Eu estou postando mais fotos do meu dia a dia, da minha vida pessoal, da minha família, do meu gato. E não que isso seja ruim, tá, gente? É importante a gente trazer isso também. Mas, assim, em que lugar que você se apresentou, né? Que lugar que está dizendo que você faz? Então, uma das coisas, assim, no meu perfil, se você entra no meu perfil hoje, tem escrito 3 palavras, que são as 3 coisas que eu falo no meu perfil. E está escrito em inglês, né? Só que eu vou traduzir para vocês. Então, está escrito mulher de negócios, ou seja, eu falo sobre negócios, eu sou instrutora de poli, e eu sou viajante. Então, você pode pegar isso do meu perfil. Negócios, poli, viagens. É sobre isso que eu vou falar. Eu também. A minha também são 3 coisinhas básicas, que é bem isso, né? Empreendedora, professora e amante da natureza. Que é isso que eu trago, né? E tudo, eu sou isso. E você explicou para as pessoas ali o que elas podem esperar do seu perfil, né? O que elas podem esperar de vocês. Então, assim, você que tem um pouco de dúvida do que eu coloco na minha bio, como que eu escrevo uma bio melhor, pense assim, se tivesse uma palavra que as pessoas iriam te definir, como você gostaria que as pessoas entendessem o seu trabalho, né? A gente precisa entender o que as pessoas fazem, né? Essa é a primeira dica que eu tenho em relação a isso, tá? No posicionamento. Então, tentem entender. E outra coisa, às vezes as pessoas ignoram muito a questão das legendas nas fotos. Aproveita esse espaço. Sim. Porque o único espaço que o Instagram te dá de muitos caracteres para você contar a sua história, para você falar de você. Então, se você vai postar uma foto, às vezes, de um treino seu, ou de um movimento que às vezes foi super difícil para você, por que você não aproveita esse espaço para dividir isso também com outras pessoas? Né? Por que você não usa esse espaço para, não sei, falar de progressão, falar de como aquele movimento foi desafiador para você? Ao invés de trazer as soluções, né? Trazer as soluções. Exatamente. Ao invés de só você colocar dia de treino, hashtag polidense, sabe? Isso tanto para instrutores quanto para as pessoas que fazem poli, tá? Mas principalmente eu estou falando aqui um papo mais para quem trabalha com isso. As pessoas precisam entender que você trabalha com isso e que isso é um trabalho, sabe? Não é um hobby, não é uma paixão, não é diversão, é um trabalho. E uma das coisas só, Júlia, assim, de entrar, em relação, eu tenho até uma professora minha que, né, o perfil dela é fechado. E uma vez eu falei isso pra ela, eu falei, nossa, mas por que você deixa teu perfil fechado? Tipo, o meu nunca foi fechado, né? E aí ela falou que ela recebe muitos haters. E por isso que ela deixa fechado o perfil. Mas então, eu assim, o que disso, dessa questão de ser perfil fechado, de ser perfil aberto, sobre isso, assim, o que você aconselha, assim, para elas? Essa é uma pergunta muito boa, tá, Tati? Eu acho que depende da forma como você vende e vê o seu negócio. Então, eu vou dar 2 exemplos, por exemplo. A gente que tem o perfil aberto. Por quê? Qual a vantagem de ter o perfil aberto, tá? A vantagem de ter um perfil aberto é porque o seu Instagram ele chega para outras pessoas que não são só as pessoas que te seguem. A gente chama isso no mundo do marketing de alcance. Tá? A gente tem um alcance muito maior, porque seu vídeo as pessoas vão conseguir compartilhar, porque as pessoas vão conseguir mandar para outras pessoas, botar nos stories. A Carla falando, deixa salvo. Eu acho que vai ficar salvo, Carla. Vai, sim. O perfil aberto, ele aparece no pesquisar lá do Instagram. Então, quando a pessoa vai fazer uma pesquisa, ele vai aparecer, as pessoas vão poder entrar nas suas fotos. Ele vai aparecer em hashtags. Ou seja, se você tem um perfil fechado, você coloca hashtag, não está servindo de nada. Então, se você usa hashtag polidense, por exemplo, e a pessoa segue aquela hashtag, porque aqui no Instagram a gente tem essa possibilidade, você vai aparecer no feed dessa pessoa também se o seu conteúdo for relevante, porque ele não leva só em consideração se você usou ou não a hashtag.
Ele leva em consideração o quanto de engajamento que a gente teve naquele post. E aí uma coisa que é importante a gente também deixar claro aqui na cabeça de vocês é o que é alcance e o que é engajamento. Alcance é tudo o que o Instagram entrega. Alcance é igual a entrega. Engajamento é igual a relacionamento. Uhum. É como que as pessoas participaram daquilo com você. Então, Interagiram com aquele assunto, né? Se identificaram, interagiram. exatamente. Seu engajamento é o tanto que as pessoas participaram daquilo dali. E aí o seu engajamento aumenta o seu alcance. Porque o algoritmo entende o seu conteúdo como mais relevante. Então, por isso que a gente tem que criar conteúdos que as pessoas se identifiquem e que elas participem. Seja salvando os posts, porque a gente acha que é sempre só uma questão de likes. Não é só uma questão de likes, tá? É que as pessoas curtam, mas assim, o número de curtidas, na verdade, nem é a coisa mais levada em consideração pelo algoritmo. Porque o algoritmo quer saber o quanto as pessoas se engajaram naquela discussão. Então, isso entra muito naquele lado polêmico também, mas é um conteúdo ruim, polêmico, que as pessoas participaram muito. Ou então alguém falou uma bobagem, vem alguém por cima respondendo, mandando comentários, enfim. O algoritmo ele não entende que é um conteúdo ruim ou que é um conteúdo bom. O que o algoritmo entende as pessoas estão participando? Se estão participando é relevante, seja um conteúdo ruim ou uma bobagem que alguém falou, algo que alguém postou errado, ou um conteúdo super bom, né? Então, comentários são muito importantes, como que as pessoas estão interagindo, comentando no seu conteúdo, o tanto que as pessoas estão compartilhando com outras pessoas, porque compartilhamento conta como alcance, principalmente, é você alcançando novas pessoas. E salvamento. Só que por que as pessoas salvam o conteúdo? As pessoas salvam o conteúdo para ter acesso àquela informação depois. Seja porque foi um conteúdo que ensinou algo a elas e elas querem aprender, seja um conteúdo que elas gostariam de repetir, de replicar, de fazer igual. Enfim, então a gente tem que pensar sempre nesse sentido. O que eu estou ensinando para as pessoas? Mesmo que eu não seja uma instrutora, mesmo que eu não trabalhe com ensino. Mas o que as pessoas podem usar os meus posts para salvar para a posteridade, né? Seja dicas, seja uma história, enfim. Que é o contribuir, né, Júlia? Que é a questão realmente do... Né, eu estava falando muito sobre isso, né? Que o Poly, ele traz muito, muito, muito na sua essência que a gente não tem só um produto. Que o estúdio, ele não é apenas um comércio. Que é realmente uma responsabilidade que vai muito além de tocar, né, e transformar a vidas, né? Então, até as praticantes, elas contribuem com o nosso mercado, trazendo essa informação. Nossa, postava super... Eu lembro muito disso, né? Só de lembrar, eu me emociono, né, das minhas aulas, de as alunas chegarem lá, saírem das aulas e falarem assim, nossa, Tati, hoje era o dia que eu não iria vir. Não iria vir porque eu não estava bem, briguei lá no trabalho, não estava me sentindo bem e eu tô indo para casa melhor. Eu tô indo para casa mais feliz, mais realizada. Então é sobre isso também, né? Sobre falar sobre algo que não é tão palpável. Então as alunas também podem compartilhar, trazer isso, porque isso só traz mais reconhecimento da nossa modalidade também. Uhum. E o nosso dia a dia, né? O tanto que, às vezes, a gente, enquanto instrutora, também se coloca no pedestal. Não a gente se coloca, mas as pessoas colocam no pedestal. Em algo que é inalcançável para eu chegar ali, ou fazer esse movimento dessa forma. E, às vezes, o simples fato da gente mostrar o processo das coisas faz as pessoas se conectarem com a gente muito mais, né? Eu conto um pouquinho disso porque, na época, quando eu comecei o Rigon, eu era linha de qualidade. E a Rigon começou a crescer muito e eu era uma linha de qualidade. Era o que eu fazia no dia a dia. A Rigon começou com o meu Instagram de poli, né? E as pessoas começaram a se conectar. Eu lembro que na época eu conseguia estar uns 6 mil seguidores, mais ou menos, antes de realmente virar o Rigon, virar marca, né? Mas eu só mostrava o meu processo e as pessoas me conectavam com o meu processo, sabe? Então, às vezes, é muito mais do que criar conteúdos mirabolantes e simplesmente criar o dia a dia, enfim. Sim. Conversar sobre a sua rotina também é importante, né?
Né? E É não o que eu falo, né? Eu passo muito que, né, quando a gente abriu ali a turma do básico, a gente estava na lua cheia. E por isso que eu fiquei lá, dando um final de semana inteiro, 16 horas de aula e lua cheia e não sei o que, tava em tudo. Chegou a lua minguante, cadê a Tati? Tipo, eu tava na minha lua minguante, eu tava lá no meu processo. Então eu tenho muito disso, da questão de eu não estar onde eu não estou confortável. Então a gente tem sim que postar, a gente tem que se comunicar, mas a gente não tem que fazer algo que nos faz mal. A gente precisa, né, trazer, né, uma questão realmente da gente conseguir estar ali. A gente pode estar organizando os nossos posts, sim, de agendamento, né, para a gente não deixar de estar. É, mas eu acho que isso é muito. Eu aprendi muito nessa questão, né, nesses 3 anos, agora em maio vai fazer 3 anos que eu tô com online, e aprendi muito sobre não ser algo que é chato, incomodativo. Que isso eu tinha antes no estúdio. Eu falava, meu Deus, eu tô dando milhões de aulas, ai, agora eu tenho que postar aqui, eu tenho que fazer aqui. Mas eu sempre fazia, tipo, querendo compartilhar a vivência delas e mostrar, olha, que lindas que elas estão, meninas aqui do dia a dia e se superando. E agora, né, eu tendo que estar sempre, né, aqui e trazendo as informações e tudo mais, eu também passei por isso, que antes, assim, eu tinha uma questão de obrigatoriedade, e isso me incomodou muito, porque eu não estava sendo quem eu era. Eu estava simplesmente querendo passar algo que precisava estar ali para o algoritmo aceitar e ter todas essas coisas, né? Então, eu acho que ter uma transparência, né? Como você falou, o nosso dia a dia, o que também é difícil pra gente, o que não é. E isso também, se o movimento hoje não saiu, você queria gravar um vídeo lindo, nossa, você tava com isso na ideia, colocou ali, só que não, porque você não tava legal naquele dia, o movimento não saiu, poste isso também, né? Compartilhe isso também, porque faz parte. Uhum. E você tocou num outro assunto também, que você estava falando, né, que às vezes você compartilha sobre a sua lua, a lua cheia, como você está, e a sua conexão com a natureza, enfim, isso entra no segundo ponto que eu quero levantar sobre a questão do posicionamento, né? Além do primeiro ser. Como você está se comunicando? As pessoas sabem o que você faz, as pessoas sabem como que você trabalha, as pessoas sabem o que você resolve na vida delas e por que elas vão te procurar. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta são nesses detalhes. O nosso posicionamento passa por isso. Passa por você falar do nome minguante e a gente aplicar isso a alguém. Passa de. Eu tenho uma amiga que ela seria aqui em Pato Frio, vou tentar o dela, porque eu acho muito bom o que ela faz, tá? Em marketing. E ela é uma pessoa hoje que ela adotou tantas cores no negócio dela, na vida dela, no dia a dia dela, que quando eu vejo qualquer cor terrosa, qualquer cor daquele estilo mais burro, aquilo associa a ela. E eu já vi várias pessoas falando sobre isso, exatamente no Instagram dela também. Então, assim, ela assumiu que aquelas cores são as cores dela. E aí, o tanto que as coisas lembram a gente, sem que a gente precisa nem falar o nome dela. Então, por exemplo, hoje, se eu vejo um rosto mais vivo, isso associa automaticamente um Nubank, por exemplo, para mim. Se eu vejo a cor, eu falo, nossa, essa cor é a cor do Nubank. Outra coisa, tem um azul, que eu chamo de azul Cinderela, que é aquele azul do vestido da Cinderela, né? Daquele azulzinho claro. Então, assim, quais são as coisas que as pessoas vão dar cultura, não só das redes sociais, mas também vão falar, nossa, isso me lembrou tal pessoa falou sobre isso, tal pessoa fez isso. E isso vem no detalhe da rotina, né, Tati? Isso vem no nosso dia a dia, na nossa comunicação com as pessoas. Então, assim, como que as pessoas estão te enxergando dessa forma também? Quais são as características que você está passando para as pessoas? A gente pode falar dentro do marketing, é muito comum a questão da fonte que eu estou usando, das cores que eu estou usando, mas não é só isso. Né? Às vezes a pessoa falar, por exemplo, ontem eu falei da questão de tartaruga. Que eu falei, agora o Instagram só aparece coisa de tartaruga para mim. E aí eu tenho certeza que daqui a 2, 3 dias alguém vai ver um vídeo de tartaruga e vai me mandar. Porque eu comentei sobre isso, sabe? São essas coisas que fazem diferença na hora das pessoas lembrarem da gente. Então, teve um lançamento que eu fiz sobre redes sociais há um ano atrás. Foi em março do ano passado, que foi sobre o Quem Sou Eu na Fila da Primeira, foi sobre comunicação, posicionamento, enfim. E eu trouxe a borboleta na dentro desse
e vários momentos que as pessoas viam borboletas do lado de fora, voando, ou em algum lugar, ou um post com a borboleta, e a pessoa fala, nossa, lembrei de você com esse post, só pelo fato da borboleta. Então, assim, quais são os elementos que a gente está trazendo no nosso dia a dia que fazem as pessoas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa sempre usa esse tipo de vestido, esse tipo de roupa. E aí entra muito na questão também de imagem pessoal, marca pessoal. Hoje em dia tem se falado muito sobre isso também, né? Consultoria de imagem. Sim. Tem uma frase que eu gosto que eu gosto bastante, que eu levo isso para minha vida. Mesmo que você ache que você não tem uma marca, se você acha que você não tem uma marca, é porque as pessoas estão tendo controle sobre a sua marca. O que isso quer dizer? Se você não expressa como é a sua marca pessoal, e isso eu não estou falando de ter um negócio ou não, estou falando de você, de estrutura. Se você não expressa a sua marca, você dá espaço para outras pessoas associarem outras coisas à sua marca, às vezes coisas que não Sim. têm. Então, às vezes, quando você olha aquela pessoa, eu sempre achei que essa pessoa era tão metida e ela é uma pessoa super legal. Eu passo muito, Júlia, por isso. Eu passo muito porque uma das coisas que todo mundo me associava desde o início, eu sou a professora que usa o shortinho mais comprido. Né, sempre tive isso, né? Sempre tive, não, lá no estúdio da Tati, as meninas não ficam de bunda de fora e não sei o quê. E as minhas alunas, né, falavam isso e falavam, nossa, Tati, mas eu nunca vi você falar sobre isso e, tipo, impedir de alguém não usar fio dental. Você nunca falou sobre isso. Mas é só porque você está sempre dessa forma. Então, elas meio que associam, mas eu nunca cheguei e falei. E aí tem algumas professoras, alunas minhas, né, que usam, né? Eu gosto de usar fio dental, gosto de usar aqueles remes, né? Como é que se chama os remes? Remes? Que é, né, colocar na perna, sabe? Aqueles remes, eu não sei o nome daquilo. Nossa, elas gostam muito. Eu tenho alunas assim, que gostam demais. E elas fazem os meus movimentos do jeito que elas querem, vestidas como elas querem. Tipo, eu não proíbo de dizer, mas o meu, eu falo que eu não me sinto confortável. Tipo, eu surfo de biquíni. E beleza eu surfar de biquíni. Mas é uma questão que é mais uma questão pessoal minha, que tem a ver com a minha vivência, com aquilo que eu me sinto confortável. Né? Então, isso era muito louco, assim, porque as pessoas criavam um preconceito da minha pessoa sem me conhecer, né? Que é bem isso, de vincular aquilo e não me conhecer. Mas depois que me conhece, também sabe que... Eu vi pessoas falando assim também, Tati. Quando eu trabalho com essa questão de consultoria, mentoria para estúdios, eu já vi pessoas falando assim, as pessoas acham que no meu estúdio só tem aulas sensuais. Sim, também. Uhum. E aí eu entro no Instagram do estúdio e às vezes é inconsciente, às vezes está trabalhando cores que levam para o mais vermelho, mais pro rosa, levam para sensual. Às vezes o seu perfil só tem foto de gente de salto, às vezes o seu perfil só tem foto das meninas vestidas um pouco mais sensual. Isso é sem pensar. Então, assim, se a gente tem produtos diferentes para ofertar, a gente tem que postar coisas diferentes e entender como vai ser a nossa linguagem. Então, por exemplo, eu vou usar alguns estúdios que são muito conhecidos, tá? A linguagem do pin-up, o tom de voz que a gente chama, é uma linguagem muito específica do pin-up. Eles falam palavrão, eles falam palavras mais voltadas para o sensual. Isso é deles. Né? Eles têm esse posicionamento do reino do lacre, que eles chamam. Sim. Então, assim, coisas que a gente vai automaticamente associar ao pin-up. Agora, você imagina a Tati chegar aqui e começar a falar de um tom que não tem nada a ver com ela. Vou dar um outro exemplo. Tem alguns estúdios que são muito fitness. Vou pegar a galera aí de Santa Catarina, que é uma galera que normalmente vai para esse lado bem do fitness do esporte. Aí imagina essa galera que trabalha mais, faz um trabalho mais infantil, mais com criança, falando de coisas desse. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. A forma como a gente fala, como a gente se comunica, também passa a nossa imagem, né? Também, então assim, como que eu estou nas minhas redes sociais me comunicando? Quais são as palavras que eu sempre uso? Então, quando na época
fazendo esse lançamento do Quem Sonha Ajuda Comer, batia muito na questão do borboletas. Eu chamava as minhas alunas de borboletas, eu falava de borboletas. A gente falava assim, quando a gente estava tendo várias ideias, a gente falava, eu estou borboletando aqui. Sim. Então, foi uma coisa que realmente ficou muito nítida daquilo dali. Pensem nisso, tragam isso para a comunicação de vocês também. Né? A forma como a gente fala, o nosso tom de voz. Porque isso vai fazer diferença também na nossa comunicação. E aí, por exemplo, eu gosto de usar os exemplos que dão certo e os que também não dão certo. Recentemente eu viajei e não sempre sou eu que tomei conta, sempre fui eu que tomei conta das redes sociais aqui do estúdio. Então, o estúdio tem muita cara do estúdio, daquilo que a gente construiu, do nosso dia a dia. E aí, quando eu viajei, eu falei, eu vou passar essa gestão desse mês para outra pessoa. E aí eu contratei uma agência para fazer essa gestão. A gente sentou, a gente conversou, eu falei, a gente fala assim, a gente fala assim, a gente usa tal cor, a gente usa tal fonte, esses são os valores da minha empresa, a gente bate sempre nesses valores. Eu gosto de uma comunicação que seja mais voltada para o ensino, para uma comunicação boa. A gente tem uma leveza, a gente ri, a gente voa. Isso faz parte do meu estúdio, tá? Da vivência do meu estúdio. Só que foi uma reunião que a gente teve e isso não ficou claro para a gente. Então, hoje mesmo, o meu namorado estava falando, nossa, para mim é muito nítido. Quando foi que você saiu e quando foi que você voltou? Porque parece que o estúdio voltou a ser. E aí, quando eu pedi um feedback também para as minhas instrutoras, do que elas acharam do trabalho da agência e tudo, elas falaram, eu achei que ficou muito bonito, mas não ficou a gente. Então, às vezes é isso, a sua marca está muito ligada a você, Isso. como você leva, né? E assim, não foi um problema da agência, não foi um problema de comunicação nossa, foi um problema um pouco da vivência mesmo, né? A gente não teve tempo suficiente para o pessoal da agência sentir o nosso cliente, o pessoal entender o nosso mundo e trazer isso para a nossa comunicação. A Lu falou, tô adorando essa live, que bom! Ai, muito bom. Eu também amo estar aqui com a Júlia por causa dessa nossa visão ampla que a gente tem sobre, né, sobre as coisas, assim, como de fato esse teu pessoal, ele influencia muito, né, no teu profissional. E eu também, quando eu desfiz a sociedade, eu fiquei muito na questão, meu Deus, mas eu já tenho, né, plataforma, eu já tenho aula, como é que eu vou lidar com isso tudo sozinha? Eu sempre ficava, eu preciso de uma agência. Preciso de uma agência para me lançar, eu preciso de uma coprodutora, eu preciso de quê? E aí, muito, né, do que a gente aprende lá, né, que a gente tem uma mentora em comum aí, né, que a Isa muito, ela falava da experiência dela, da questão de que, de fato, a comunicação dela, a agência não conseguia fazer. E isso distanciava o público dela mesma. E aí que eu falei, não adianta, porque eu tinha muito isso antes, né? Porque antes lá no Aprenda era muito formal. Por quê? Tinha pessoas que faziam lá dentro, não era eu. Era pessoas que se comunicavam através das minhas coisas. E agora aqui já não, aqui é diferente, aqui sou eu escrevendo. Eu que escrevo os meus posts, eu que faço as minhas coisas. E eu tenho hoje, né, tenho pessoas que trabalham comigo que elas têm que ter essa visão de marketing, que eu acredito, e elas também têm que vivenciar um pouco do poli. Ou já foi praticante, ou então convive com o mercado do poli, vê os posts, está ali, porque senão, de fato, não tem como. Não tem uma pessoa... aí, ó, a Sam, que está aqui, é a minha nova coprodutora, Isaórica, né? Que tem que estar aqui com a gente. Todas isaóricas nesse lugar. Somos isaóricas, né? Tem que ser. Mas é muito, muito, muito legal isso mesmo, Júlia, dessa questão. E eu lembro também que você me falou um pouquinho, que é uma das coisas que eu tenho um pouco de resistência, e eu não fui. Fui bem no início, quando ali, eu acho que há uns 2 anos atrás, com a questão do TikTok. Mas eu não fui para essa mídia. Eu não fui para uma questão um pouco de resistência ali com a questão dos vídeos, né? E eu percebo que hoje, né, até você ia falar sobre essas mudanças também aqui no Instagram, que, né, o Reels aumentou, a gente teve alguma mudança aí que, de fato, eu acho que vem muito da referência do TikTok, né?
Então, se quiser falar um pouquinho sobre essas mudanças, sobre essa outra rede, né? Espero que a gente não seja bloqueada, mas eu acho que tá tudo certo. Não, inclusive, eu acho que a gente tem que marcar exatamente para a próxima live um assunto exatamente sobre isso, para a gente entender o mundo das redes sociais hoje e saber para qual lado que a gente pode ir, né? Você falou um negócio importante aí, Tati, que é essa questão do pessoal do profissional. Que a gente acha assim, ah, mas isso daqui é o meu negócio, isso sou eu. Gente, não existe o seu negócio sem você. Isso a gente bateu muito lá na mentoria, quando a gente fez a mentoria para as suas alunas esse final de semana, eu dividi a aula em duas partes. O planejamento meu, pessoal, e depois eu faço o planejamento do meu negócio. Porque se eu fizer um planejamento do meu negócio que não tem a ver com o que eu quero para mim, Não dá. ou eu vou ficar muito frustrada com o que eu vou construir, ou eu vou ter Você vai começar a sabotar a sua própria empresa, porque não tem a ver com os valores e com o caminho que você criou para você. Então, assim, a sua empresa, por mais que a gente tente, gente, nossa empresa sempre vai ter a nossa cara. E aí a gente vai atrair pessoas que se identifiquem com a nossa cara. E pessoas muito parecidas. Eu brinco aqui no estúdio, que eu falo que eu acho que 70% das pessoas do meu estúdio não são de Cabo Frio, não são pessoas que moram aqui. Assim, pessoas que nasceram em Cabo Frio, são pessoas de fora. Só que assim, eu não sou uma pessoa daqui. Eu cresci em Cabo Frio, mas eu morei muito tempo fora. Então eu trago uma vivência diferente de mundo. E aí eu acabo falando mais sobre isso, eu acabo me expressando de uma forma diferente. E essas pessoas que são de fora acabam se conectando comigo. Então a gente tem muita gente aqui no estúdio que não é de Cabo Frio. Isso, em algum momento eu falei isso abertamente, eu só quero filhos que não sejam de Cabo Frio, então, só que pelo fato das pessoas se identificarem, elas vão automaticamente indo para um caminho de realmente, eu me identifiquei com essa pessoa, e aí elas vão se conectar com o seu negócio. E só para fechar essa parte de posicionamento, antes de eu dar um brevezão sobre essa questão do Insta com o TikTok, a última coisa que eu queria tocar no assunto também é assim, aonde você está? Porque muitas vezes eu entro na bio das pessoas e além de elas falarem, elas não expressarem que elas são instrutoras nem nada nesse sentido, eu não sei onde eu faço aula com essa pessoa. Então você é de onde? Ai, adorei o seu trabalho, gostei muito de você, mas aonde eu preciso ir para fazer aula com você? Né? Aonde você está fisicamente falando, porque isso faz muita diferença. Então fiquem muito atentos a isso também, de colocar claro de onde você é e como que as pessoas te acessam. Mesmo que não seja fisicamente. As pessoas precisam igual o meu. O meu, depois desses 3 ali, tem cursos online de pole dance. Tipo, é isso. Mas as pessoas têm um caminho para te acessar, né? Isso é outra coisa, Tati, muito importante, que as pessoas falam muito. Ah, porque eu não tenho muitos seguidores, então eu não consigo vender. Ou porque eu comecei agora, eu não consigo vender. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, e isso é uma coisa que eu bato muito na mentoria também, a gente precisa ter o que ofertar. Não adianta nada você estar aqui na internet falando das suas aulas e você não ter o que ofertar. O que é ter o que ofertar? É você ter um curso pronto, é você ter um workshop pronto que você pode vender para outros estúdios, é você ter uma aula. Imagina que eu estou aqui falando sobre rede social, rede social, rede social, rede social, e eu não tenho curso de rede social. Entendeu? E aí? Realmente, eu não vou conseguir monetizar nunca isso. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante da gente E nessa mesma questão, Júlia, é a questão realmente também daquilo que você ainda fideliza o teu cliente também. Porque eu tenho aqui, eu estou indo para o 3º ano no online. Eu tenho as meninas que estão renovando o 3º ano de um plano anual, que elas começaram lá em 2019. Elas estão indo para o 3º, porque ali não está somente aquilo, é renovado. Então, elas continuam comigo porque os conteúdos estão sempre renovados. A gente começou a nossa parceria em agosto, no primeiro curso, de agosto do ano passado. Então, olha o quanto agora a gente está querendo crescer e se unir. A gente vai trazer mais coisas, porque eu já tenho uma outra ideia de um curso nosso. Né? Ainda não te falei, mas
Mas já estamos aí. Só para dizer aí, né? Então, porque a gente sempre precisa isso, né? Tá sempre qualificando também aquilo que a gente oferece, porque quem já adquiriu aquilo que a gente oferece vai estar crescendo ainda junto, não é algo que é limitado. Porque, né, é ilimitado mesmo, né? Nosso tipo de entrega, nosso tipo de criação e tudo mais, né? E por isso que quanto mais a gente conversa, quanto mais eu venho me alinhando com o seu, né, com o seu trabalho, com a sua entrega, daí já vem a questão de vir mais coisa e falo, não, mas eu quero fazer mais coisa com ela, porque eu quero entregar mais coisa, porque as minhas professoras também precisam disso, as minhas alunas, enfim, vai crescendo. Deu uma travadinha aí e voltou. Até porque a gente cresce, né, Tati? Então, assim, a gente também está sempre aprendendo, então a gente tem sempre o que entregar. Né? Só para a gente contextualizar essa questão do Instagram e TikTok, né? Estão tendo muitas mudanças agora no Instagram, não sei se vocês têm percebido. A nível de entrega, lembra que a gente falou lá no início da live, essa questão de alcance, do que o Instagram entrega ou não entrega. Por quê? O TikTok está incomodando muito o Instagram. Né? O TikTok veio uma rede que parece que é boba, ela não é boba, tem muito conteúdo dentro do TikTok, conteúdo bom, importante, e ela começou a tomar atenção. Então, assim, hoje eu falo que as pessoas famosas que a gente conhece, que bombam aqui no Instagram, elas começaram lá no TikTok, são pessoas que estão vindo do TikTok. Então, assim, considere ir para o TikTok, porque é importante. E o Instagram está começando a se alinhar a nível de conteúdo para que se aproxime um pouco mais do que é o TikTok. Qual a diferença principal de um para o outro, tá? TikTok é uma rede social de vídeos, de conteúdo em vídeos. E o Instagram é de vídeos, fotos e texto, enfim. A gente ainda tem mais conteúdo, mais formas de conteúdo para trabalhar dentro do Instagram. E isso faz com que o conteúdo do TikTok seja um pouco mais simples de se criar. Essa é uma coisa. A segunda coisa, porque lá não tem essa coisa de ter um feed bonito, organizado, tudo. Não tem isso, tá? É um app muito bom, eu gosto também. Eu sou muito do TikTok, eu gosto bastante de trabalhar no TikTok. E outra coisa também do TikTok é a entrega do TikTok. O TikTok faz a gente chegar a pessoas que não são do nosso mundo. Eles entregam muito bem. Então, hoje a gente tem, por exemplo, aqui eu não conheço ninguém, e eu, assim, que seja do mundo do poli, no mundo, que tenha mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A não ser que seja uma pessoa que, tipo assim, uma Graciane Barbosa, que é do poli, mas que o trabalho dela é mais voltado para uma outra área. Né? Acho que até a Natália Tatari Esteva também, que tem um número maior de seguidores, mas ela também hoje tem outras coisas na vida dela. Mas assim, pessoas do poli, eu não sei dizer uma pessoa que seja do poli, trabalha no poli, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E hoje lá no TikTok a gente tem Barbie Polerina com mais de 1 milhão de seguidores, a gente tem Marina Dalapa com mais de 1 milhão de seguidores, a gente tem Natália Leal, quase chegando ali, eu nem sei se ela já bateu, mas ela estava bem perto de 1 milhão de seguidores. A gente tem Ana Line com mais de 1 milhão de seguidores. Isso no Brasil, fora a galera que é de fora. Então, assim, é uma rede que dá muito mais visibilidade para as pessoas. Eu, no meu Instagram pessoal aqui, eu tenho 11 mil e quase 11.500 seguidores. Lá no TikTok tem 130 mil seguidores. Então, assim, eu falo para muito mais gente. Eu tenho uma professora nossa aqui do estúdio, que ela entrou no TikTok agora em setembro e ela tá com mais de 500 mil seguidores no TikTok. Porque o TikTok, a entrega deles é muito maior e eles entregam para pessoas de fora do nosso mercado. O que pra gente é algo muito interessante, né? A gente consegue começar a abrir um pouco mais o leque de opções nesse sentido. Então, olha aí, a Júlia me convencendo a voltar pro TikTok, gente. A gente tem que começar a entender os nossos leques e as oportunidades que a gente tem hoje dentro do Instagram também, tá? Os áudios que bombam hoje no Instagram, vem de lá. As trends que bombam no Instagram, vem de lá.
As pessoas que estão crescendo no Instagram hoje são basicamente as pessoas que estão crescendo lá. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar aí no nosso radar. No início era, é uma rede social que veio que não vai durar muito tempo. Tudo bem, gente, mas a gente surfa onda. Isso foi o meu, teve um amigo meu que ele me convenceu nesse sentido. Eu falei, mas isso daí é moda, daqui a pouco passa. E ele falou, Júlia, é moda, então surfa a onda. Enquanto a onda estiver acontecendo, você é do surf. Você entendeu a analogia? Pega essa onda e fala, a onda vai morrer? Vai. Mas você, pelo menos, aproveitou ali para fazer um público diferente, para as pessoas conhecerem, enfim. Então, vamos ficar mais ligados aí na forma de como a gente conecta os nossos conteúdos, o que a gente traz para o Instagram, os tipos diferentes de conteúdo que a gente traz para o Instagram, e isso faz diferença na nossa entrega também. Perfeito, perfeito. E lá, eu não sei de lá, né? Porque como eu comecei lá 2 anos atrás, né, com o TikTok, e depois também não dei mais conta de alimentar ele. E por eu não entender ainda qual era o tipo de conteúdo que eu tinha que estar realizando para cada mídia. Então, tem isso também, né? Que são conteúdos um pouco diferentes, a comunicação. Mas em relação lá, os vídeos lá, quanto tempo que eles estão com vídeos lá? Porque aqui o Insta, então, ele aumentou o Reels, né? O Reels agora, sim, a gente tá com Reels de 1 minuto. 1 minuto. Lá você pode colocar até 3 minutos de vídeo. Nossa! 3 minutos. Mas assim, o que na média o que entrega mais são os vídeos menores, já até 15 segundos. Porque eu lembro que lá antigamente era menos, né? Eles foram aumentando. Era até 1 minuto. Era até 1 minuto. Mas agora você pode colocar até 3 minutos de vídeo lá. E você indica, tipo, duplicar? Fazer o que eu coloco lá, coloco aqui também? Sim. Não percam tempo criando um conteúdo para um conteúdo para outro. Não percam tempo. E isso, eu estava numa live do Paulo Cuenca ontem e ele estava falando sobre isso. Eu pego o meu vídeo, que vai para um vídeo que eu faço, e esse mesmo vídeo vai para o YouTube, porque o YouTube hoje tem esqueci o nome do... Se alguém lembrar, me ajuda. O Story do YouTube. Agora tem tipo... Short. Isso, o short do YouTube. Então, o mesmo conteúdo vai para o short do YouTube, vai para o Reels, vai para o TikTok, o mesmo conteúdo eu uso em todos os lugares. E sem problema nenhum. Entendeu? Eu tenho feito isso agora, salvando as nossas lives, né? Tô salvando as nossas lives aqui e tô postando lá no meu canal também. Porque eu recebo, às vezes, algumas alunas que elas vieram ou diretamente de uma procura do Google, que colocou lá, e foi direto para o meu YouTube. Então, às vezes, nem tem o Insta, veio da procura mesmo. E aí, quando eu tô lá falando numa aula ao vivo, eu falo, não, lá nos meus stories, no Instagram... mas eu não tenho. E daí muitas ainda criam para poder acompanhar. Então eu percebi isso, que eu tinha essa mentalidade, né, lá atrás, né, de dizer, não, nossa, é muita produção de conteúdos. Porque eu tenho que produzir aqui uma coisa pro TikTok, uma coisa pro Face, uma coisa pro Instagram, uma coisa pro YouTube, tem o Telegram ainda. Eu falei, nossa, eu vou ficar louca só de produção de conteúdos, né? Mas de conseguir qualificar, porque o que a gente pode fazer é que esses vídeos, né, que sejam um pouco menores aqui nas mídias, tanto TikTok quanto Insta, Face, sejam de uma entrega mais profunda no YouTube. Porque o YouTube, ele tem também essa característica. E daí, sim, no Shorts ali dá para fazer essa chamada também com um vídeo mais curto, mas entender isso, né? Mas a gente está sempre vinculado com o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, para a gente conseguir ter essa questão da criação do conteúdo, né? Que eu acho que é uma das coisas também, né, que muitas ficam com essa dúvida também. Qual é o tipo de conteúdo que elas vão criar? E eu acredito, né, muito que tem a ver com o que você é, né? Eu acho que na próxima live a gente pode entrar exatamente nesse assunto, tá? Eu acho que a gente pode falar sobre cada rede social, como ela se comporta e qual tipo de conteúdo eu posso postar em cada... conteúdo. Já tá fechado. Então, tá fechada a nossa live daqui a 15 dias. Cada 15 dias, né? Isso aí. Então, nossa próxima live, deixar nesse horário, né, Júlia? Aqui na terça, ao meio-dia. Então, a próxima a gente já traz esse tema aí de criação de conteúdos para as mídias.
para as diferentes redes sociais. Acho que a gente pode falar exatamente sobre isso. Assim, o Facebook morreu, por exemplo. O YouTube, como que funciona o tipo de conteúdo que vai para o YouTube? O TikTok é só dancinha. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre Telegram. O que é o Telegram? Por que o Telegram serve? Eu acho que a gente pode entrar nessa live e falar sobre cada rede social e cada conteúdo para essas redes sociais. Amei, amei. É isso aí, que Então, coisa fechado. linda. Aê, maravilha. Gente, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, mas foi muito, muito esclarecedor e foi tão gostoso. Eu gosto de ter essas nossas conversas, porque é aquela questão que anima mais, né? Que dá um alimento, que alimenta a gente. Eu gosto Sim. muito. É uma Logo troca. logo mais eu estarei por aí, tá? Esse ano ainda eu vou pro Rio, ficar aí pelo menos um tempinho. Quero muito aí passar aí também, ficar conhecer, né, o estúdio, tá aí um pouquinho com vocês, porque é muito bom a gente conseguir dialogar, né, com pessoas que têm uma mesma visão e querem ver o crescimento, porque a gente, quanto criadores de conteúdos aqui, digitais, a nossa função é justamente contribuir para o crescimento de todo mundo. E por isso que a gente entrega aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente acredita, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, né? Então, eu acho que é muito desse compartilhar de crescimento. E que a borboleta saia do casulo, né? Sim! Esse ano eu quero lançar de novo Quem Sou Eu na Fila da Pirueta e o Insta Dancer, só que com um formato um pouco diferente. Em Isso breve. aí. Em breve o nosso novo curso. Não sei se ela vai aceitar, mas eu já intimei agora. Vamos conversar que eu já adorei essa ideia. Então tá, acho que é isso, então. Obrigada, muito pessoal, feliz, que ficou pessoal. aqui. Obrigada. Obrigada por me receber mais um dia aí. E daqui a 15 dias estamos de novo. É isso aí. Um beijo, meu amor. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau, gente.